Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 58.559 dólares. Bitcoin que tem outro dia extremamente volátil. E hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você, te mostrando possíveis oportunidades que podem aparecer nas próximas horas. Já que eu acredito que talvez esse final de semana seja um final de semana decisivo para a tendência do Bitcoin. Então vamos começar aqui no 4 horas na Binance Futures e chegar a tempos gráficos menores para te mostrar os principais pontos de suporte e resistência. Também quero fazer uma análise de sentimento com vocês, te mostrando aqui o que está acontecendo com os nossos indicadores e em especial com o Order Book agregado. Quero te mostrar como as instituições estão trabalhando aí nas últimas horas. Além disso, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500, que deu uma puxada aí no finalzinho do pregão e levou o Bitcoin um pouquinho abaixo também, mas não vai ser um problema no final de semana, pelo menos até domingo, 7 horas da noite. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco do 4 horas do Bitcoin. E no 4 horas do Bitcoin é importante relembrar a vocês que a gente continua numa tendência de alta, né? Na verdade, enquanto o preço estiver acima de 55 mil dólares, na minha opinião, a tendência continua de alta. Porém, se a gente perde esse candle de força aqui lá da notícia do Fed, né? E também essa zona importante no VPVR, aí a gente pode ter problemas e uma correção mais significativa, que na minha opinião levaria o preço mais próximo dos 50 mil dólares, tá? Então, para o longo prazo, os 55 mil dólares é a zona mais importante. E resistência? Resistência, eu vejo que no 4 horas a gente está formando um padrão gráfico aqui. É um triângulo simétrico, tá? E é um triângulo aqui que, caso a gente consiga romper esses 60 mil dólares, vai ser uma demonstração de força bem significativa que, para mim, vai levar o Bitcoin para a máxima histórica, tá? Então, no 4 horas, os 60 mil dólares é o mais importante para mim. Inclusive, no 4 horas, a gente consegue traçar duas linhas de tendência. Uma não tão significativa dessas últimas toques aqui que a gente teve aí ontem e anteontem, e a outra que vem desde o dia 28 de fevereiro, tá? Então eu vou te mostrar numa hora outros pontos importantes que eu não quero ver o Bitcoin perder e seria muito bom que ele rompesse para cima. Então vamos lá. Numa hora, a gente consegue ver, primeiramente, essas duas linhas de tendência aqui, vocês conseguem ver elas, e eu acredito que se a gente perde essa região aqui numa hora dos 57.500, em especial se for aqui daqui a amanhã, por exemplo, ou depois de amanhã, a gente pode ter problemas com o preço indo buscar mais abaixo, quem sabe tentando formar um fundo aqui nessa região dos 55 mil dólares, tá? Então, na minha opinião, essa região dos 57.500 é uma região que o preço não pode perder, porque se perder aqui, repara que a gente, além de estar perdendo uma região importante do VPVR, a gente também estaria perdendo 3 médias aqui, a média do 1 hora também, estão vendo? Então seria muito ruim para o preço e me faria ficar um pouco mais bearish, tá bom? Mas uma confirmação maior para mim seria um rompimento dessas linhas de tendência, já que é uma região importante também, tá? E, inclusive, vocês podem ver aqui, olha só, quem que tá aqui é a nossa média exponencial no 4 horas. Então eu vejo uma confluência, tá, de suporte nessas linhas de tendência, não vamos esquecer delas. Em relação à resistência, eu consigo ver que a gente teve um movimento extremamente feio aqui no Bitcoin hoje. A gente tentou romper essa região dos 59 mil, foi até 59.500 e teve uma armadilha com bastante volume aqui, com muita gente comprando errado nessa região, tá? Então eu vejo que, primeiramente, para o preço demonstrar força, seria o ideal ele se manter acima dessa região dos 59 mil dólares, tá? O preço acima dos 59 mil dólares, para mim, é bem bullish para o Bitcoin. Porém, uma confirmação maior seria o rompimento do topo que a gente deixou próximo aos 59.500, tá? Então eu vejo essa zona de resistência aí, para mim ficar acima dos 59 mil já seria muito bom, mas acho que confirmações maiores seriam nos 59.500 e nos 60 mil dólares, dependendo do tempo gráfico, ok? Em relação aos suportes, consigo ver que o fundo que a gente deixou aqui próximo aos 58 mil dólares é um fundo importante também, então olho nele, onde está a nossa média aqui do 1 hora, também olho nos 57.500 e nos 55 mil dólares, tá bom? Além aqui da nossa média no 4 horas e das nossas linhas de tendência. Então eu acho que é isso, os suportes e resistências aí em todos os tempos gráficos, beleza? Continuando aqui, então, indo para uma análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente tem algumas constatações. Primeiro, eu acho que era de se esperar, né, a queda de ontem, investidores. Por quê? Porque a gente estava basicamente aqui, né, nessa região dos 58 mil dólares, com muitas instituições tentando colocar ordens de venda, com tanto o CVD quanto o long short ratio subindo. Ou seja, era de se esperar pelo menos mais uma pernada de baixo. E por quê? Porque se muitas sardinhas compraram aqui, entraram em long e compraram a mercado, o que a gente ia de se esperar? Que as instituições mandem o mercado um pouco
pouco mais além para estopar e liquidar estas sardinhas, tá bom? Então a gente tem aqui uma liquidação de mais de 50 milhões de dólares num candle de 15 minutos, e a partir daí que as instituições fazem, captam a liquidez, né? Conseguem captar a liquidez e mandar o preço para o outro lado, tá bom? Foi até bem impressionante, na minha opinião, o preço ter conseguido romper para cima aqui sem parar. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar vocês que a análise de sentimento, a gente usa ela em confluência com a análise técnica. Então muitos me perguntam, pô, Pablo, não era pra gente shortar aqui, já que apesar da gente ter caído aqui no fundo, vocês conseguem ver, para 2.9, a gente ainda estava próximo de 3 aqui no long short ratio, não era pra gente shortar? Eu vou falar que não, por quê? Porque a tendência do Bitcoin ainda era de alta na maioria dos tempos gráficos. Então lembrem-se, a análise de sentimento, ela está aí como mais uma forma de confirmar a análise técnica. Ela confirma e dá os gatilhos para a gente saber o momento certo de entrar. Se a gente tem análise técnica e de sentimento não confluindo, cada uma apontando para um lado, é um sinal que talvez a gente não queira fazer nada, tá bom? Então sempre lembre-se disso. Você operar só com análise técnica, você vai operar fechando o olho, e você operar só com análise de sentimento também. Então você precisa das duas para ter realmente uma amostragem completa do mercado aí com as probabilidades a seu favor, tá bom? Então a gente tem um movimento um pouco estranho aqui da análise de sentimento, e querendo ou não, mesmo a gente não caindo muito, à medida que o preço ia subindo, vocês conseguem ver que o nosso long short ratio também acabou caindo aqui e foi até a nossa tentativa de rompimento, tá? A gente estava com o nosso long short ratio aqui em 2.5, o que não é bullish, mas estava caindo nas últimas horas, né? Porém, a gente teve um falso rompimento e eu desconfio que esse rompimento só não aconteceu por dois motivos. Muita instituição tentando distribuir aqui em cima, repara que o nosso book ficou amarelo, ou seja, muitas instituições, e a gente estava vendo, por exemplo, no Trading Light, e aqui, né, nos nossos indicadores de book, cerca de 200 milhões de dólares no 1%, para o preço conseguir romper os 60 mil dólares, então realmente estava difícil de passar essa região, e a partir dali, a gente de novo tem o nosso long short ratio subindo, agora ele está em 2.7, e o nosso CVD também subindo, tá? Então, de novo, eu vejo a análise de sentimento não muito legal, em especial porque o book já ficou vermelho. Então, assim, se for me perguntar se está otimista agora com o Bitcoin, apesar da gente continuar numa tendência de alta, eu não consigo ficar muito otimista enquanto a gente não romper a região dos 59 e principalmente, né, de uma maneira mais conservadora, a região dos 60 mil, tá bom? Então eu ficaria realmente de olho nesses suportes, não acho que é um dia pra gente ter muitas operações aí, mas é um dia que vai ser interessante a gente ver quem vai ganhar essa luta, né? Porque eu desconfio que esse falso rompimento aqui foi muito ligado ao que o S&P fez, né? Porque era às 5 horas da tarde aqui, justamente quando estava fechando o S&P, quando a gente começa o nosso candle de queda aqui, correto? Então olha o que acontece. A gente tem um dump aqui que pode ter levado o Bitcoin para baixo. Mas agora, como a gente vai ter o S&P fechando aí, e só domingo às 7 horas abrindo, a gente vai ter que os bulls e os ursos vão ter uma luta só deles, digamos assim, sem correlação com o S&P. Então vai ser interessante ver quem vai ganhar essa luta, tá bom? E eu já te passei todos os suportes e resistências para você ver onde estão as confirmações, sendo que você quer operar em cada tempo gráfico, né? Para os scalpers, para os day traders, para os swing traders e por aí vai. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.